Shalom, shalom, amados. Não podemos dar aquilo que nós não temos. Nós queremos paz interior. Às vezes até pregamos, divulgamos. Porque é fácil. A eloquência, que é o dom de falar, né? Mas será que nós realmente estamos desfrutando disso? Às vezes nas redes sociais tudo se torna mais fácil. Nós não estamos convivendo com as pessoas, vendo os frutos na vida dela. E nem sabemos na maioria das vezes, qual o objetivo daquela mensagem, se é para ganhar views, do que se trata. Não estou aqui tentando julgar ninguém. Ai de mim. A primeira da fila deve ser eu. Mas só levando-nos a uma reflexão, né? Porque a paz de espírito, na verdade, depende do reconhecimento de nossos próprios defeitos. Por isso, nós precisamos todos os dias fazer essa autorreflexão honesta e reconhecer as nossas falhas e fraquezas. Jeremias 17, versículo 9 nos diz que o coração humano enganoso é. Quem poderá conhecê-lo, mergulhar no mais profundo dele para prescrutar, para conhecer? O salmista Davi, no Salmo 139, também nos diz. Numa adoração dele a Deus, tal como eram os salmos. Ó Deus, sonda-me, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e leva-me pelo caminho do bem, o caminho honesto. E olha que Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. E ainda assim ele admitia que ele era, tal como todos os nós, sobre a face da terra. Nós podemos cometer erros, ainda que façamos muitas coisas acertadas, sempre, enquanto estivermos por aqui, cometeremos erros sim. Às vezes, facilmente, nós relacionamos as limitações das pessoas que estão à nossa volta, principalmente daquelas que nós amamos. Nós passamos horas sem perceber, relacionando as maneiras pelas quais elas poderiam mudar. Não é mesmo? Eu faço isso. E já fiz muito mais. Mas hoje em dia, mais consciente, olho para dentro de mim mesma. Mas olha, nenhuma coisa só jamais melhorou como resultado dessa crítica mental, não é verdade? Tudo que a gente consegue é manter a nossa mente ligada no outro e não em nós mesmos. Em vez de nós admitirmos a nossa impotência perante as atitudes e opções de uma outra pessoa, porque ela é livre, sabe? Ela também tem um livre-arbítrio, tal como nós. Nós ficamos namorando essas ilusões de poder. São ilusões de controle sobre a outra pessoa. Quando nem mesmo sobre as nossas vidas nós mantemos esse controle. Só com a ajuda de Deus, com a misericórdia dele. E sabe o que acontece no final? Nós ficamos um pouco mais amargos, mais sem esperanças e mais frustrados. E nada muda nas nossas situações e muito menos na outra pessoa. Sabe, o que aconteceria a nós se nós pegássemos a nossa lista de críticas e as aplicássemos gentilmente em nós mesmos? Tá parado para avaliar isso? Isso é muito sério, isso é muito profundo. Nós podemos nos queixar, às vezes, do abuso verbal das pessoas que estão à nossa volta, que nós amamos. Afinal de contas, nós não falamos com elas deste jeito. Mas em pensamento, nós maltratamos estas pessoas tanto quanto elas nos maltratam. A mesma atitude, ela existe em cada um de nós, tanto nela como em nós. Nós apenas a manifestamos de formas diferentes. Nós silenciamos. Mas se a outra pessoa for um pouco perspicaz, ela pode ler o nosso olhar, as nossas atitudes, o tom da nossa voz, as palavras que nós escolhemos. Sabe, nós não conseguimos ocultar, porque existem outras formas de linguagem, não tão somente a verbalizadas palavras. Quando nós conhecemos profundamente as outras pessoas e elas nos conhecem, e tem, né, essa perspicácia, elas olham em nós e veem aquilo que às vezes nem nós mesmos estamos vendo, sabe? Mas há uma esperança de mudança para nós. Quando eu abri o vídeo dizendo, né,
Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. E muito menos podemos pedir, exigir do outro, criar expectativas sobre aquilo que nós não estamos fazendo. Mas quantas e quantas vezes nós nos damos ao trabalho, à perda de forças, de energia, de alegria, porque não nos iludemos. Nós gastamos muita energia, muito tempo tentando mudar o outro. Não vivemos e nem deixamos o outro viver. Né? Então, a palavra de Deus nos diz: analise o homem a si mesmo. Porque nós vamos nos analisar e não vamos conseguir fazer essa análise sozinhos. Precisaremos da ajuda do Espírito Santo. Olha essas cigarras aí nessa árvore, mortas, secas. Elas gritaram tanto, né? Assim, dizem que elas morrem, elas ficam fazendo aquele barulho estridente, no final de tarde principalmente, né? Eu já vi muito disso onde eu morei. E aqui onde eu moro, essas árvores são próximas aqui da minha casa. Foi lá que eu filmei. E aí, às vezes, nós nos comportamos assim como as cigarras. Nós gritamos, nos matamos de fazer tanto barulho, com exigências, com falatórios. E conseguimos, sabe o quê? O desprezo das pessoas, às vezes irritá-las, sabe? E acabamos frustrados. Então, amados, que fique essa reflexão nesse dia, que a gente tenha coragem para mudar. Tem uma frase que fala, né, lá na programação dos 12 passos dos anônimos: nada muda se eu não mudar. E a palavra de Deus também nos diz, né, que o melhor exemplo é o testemunho. A nossa maneira de nos comportarmos vai atrair as pessoas. Elas não vão ouvir tão somente palavras. Porque palavras todo mundo está cansado de ouvir. Blá, 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 blá. Não é assim? Mas quando as pessoas veem em nós, sabe, o testemunho vivo através de ações correspondentes àquilo que nós, às vezes, nem precisamos falar, mas agir. Aí sim nós atrairemos as pessoas, atrairemos seguidores. Não é verdade? Então, que haja em nós essa sensibilidade. E eu sempre digo começar por mim, para que nos comportemos de maneira saudável e transbordemos em saúde emocional, que a nossa alma esteja submetida, lavada, tratada pelo Espírito de Deus, vivendo aquilo que a palavra de Deus nos diz lá na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, para não nos amoldarmos aos padrões deste mundo, um mundo muitas vezes cheio de histeria, cheio de críticas, de deboche, de mentiras, de acusações, mas que busquemos em Deus conhecer a vontade dele, porque assim estaremos o conhecendo também, porque a vontade dele é perfeita, boa e agradável e nos leva realmente a ter uma vida plena, uma vida que vale a pena ser vivida, realizando, conhecendo e realizando a vontade dele, o propósito dele para cada vida. Porque para cada vida sobre a face da terra há um sonho, há um propósito daquele que nos criou. Nós não existimos acidentalmente, porque nossos pais, os nossos progenitores tiveram uma intimidade, né? E são leis da natureza que Deus criou, ele não vai ficar revogando, né? E aí vai fecundar, vai acontecer a concepção de uma vida. Mas nós não podemos nos esquecer que nós só existimos, que o óvulo e o espermatozoide se encontraram e ali houve uma gestação, porque Deus disse amém. Porque ali ele colocou um espírito. Por isso que o aborto é perigoso, é um pecado. Porque ali já há uma vida, sabe? Que vai se desenvolver, que vai respeitar as etapas, feitas por Deus, da gestação, do desenvolvimento, até que vem o nascimento. Então a vida, mas nós só estamos ali, só vamos nascer, só vamos existir, só vamos realizar aquilo que Deus nos chamou à existência, se realmente Deus permitir que aquele espírito ali mantenha o nosso corpo vivo. Porque quando o espírito sai do corpo, acabou. Independe de idade, qualquer idade. E nós vamos para outra dimensão. Então nós não existimos
por acaso. Nós existimos porque Deus mantém o Espírito que vem dele sobre as nossas vidas. Podemos dar qualquer outro nome a ele. Energia. Muitas pessoas dão. E daí? E a gente compreende que tem uma força maior ali mantendo aquele corpo vivo. Independe de placa de religião, meus amados. Mas são leis espirituais, não é mesmo? Então, nós reiteramos, né? Que Deus é que decide, não. Se uma vida vai vingar, como diz, né? De uma maneira simples, ou não. Não é apenas uma concepção, vamos dizer, biológica, né? A matéria. Mas depende de que Deus coloque ali um espírito, que Ele é o dono da vida. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Então, para vivermos de fato a nossa missão, termos vida em plenitude, para passarmos por tudo aqui sobre a face da terra, como o próprio Jesus disse, está lá no Novo Testamento. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós passaremos sim por aflições. O diferencial está quem tem Deus, quem acredita em Deus, terá uma força maior para superar, para passar por todos os reveses e ainda assim sentir aquela paz que diz, né? É a paz que transcende a compreensão humana, vai além de todas as evidências de dor, de lutas, que mesmo em meio às lutas, nós temos a paz, nós temos a alegria, porque ela vai além de tudo, de todo caos à nossa volta. Mas quem não tem essa fé, quem não tem a presença de Deus, independente, volto a dizer, de placa religiosa, mas de termos uma espiritualidade saudável, sabe? Nós teremos forças, teremos a graça que Deus nos dá para sempre olharmos para além, termos a certeza da nossa eternidade, que aqui nós vivemos numa dimensão, mas nós temos dentro de nós um espírito dado por Deus, que nos levará, né, para casa. Desde que sirvamos esse Deus, desde que queiramos crer nele. Mesmo porque, irmãos, a capacidade de querer algo e realizar esse algo, ele vem de Deus. Nós não fazemos nada nas nossas próprias forças limitadas. Não. Mas é Deus que nos dá tudo, que nos dá a fé, que nos dá a capacidade de acreditar, de realizar. Nada vem de nós. Mas nós precisamos abrir os nossos lábios e pedir. Se eu não tenho fé, se eu tenho mais dúvidas do que fé, se eu tenho conflitos, se eu tenho dores, sejam elas de quaisquer naturezas, emocionais, né, mentais, que passam para emocionais, dúvidas espirituais, que é muito comum, principalmente nesse tempo que nós vivemos, aí, dado a grandes questionamentos, a grandes conflitos, até da própria Igreja de Cristo. Isso é compreensível. Então, nós precisamos buscar, clamar a Deus. E Ele nos dará. Nos dará fé, nos dará resposta, nos dará discernimento. Mas nós precisamos pedir a Ele, porque Ele não invade. Ele não empurra, Ele não chuta a porta dos nossos corações, das nossas mentes para entrar. Ele espera uma decisão nossa. Ele não nos toma a nossa vontade. Que Deus maravilhoso, né? Vamos orar? Oh, Deus Santo, Deus querido, em nome de Jesus, oh Pai, essa pessoa que me ouve, oh Deus, que passou aqui agora pela rede, aleatoriamente talvez tenha clicado nesse vídeo, que ela possa encontrar através dele, oh Deus, pelo seu amém, oh Deus, pelo seu desejo lenitivo, esperança, Deus, a crença decisiva, radical na vida de cada um, Deus, de que Tu és real, que Tu existes, oh Deus, que Tu tens o melhor para cada um, que Tu tens um plano para toda a vida sobre a face da terra, mas que precisa um toque seu, Deus, esse toque de amor que nunca falha, que vem regado de esperança, que vem regado de conforto, ó Deus, de renovo por dias melhores, ó Pai. Ah, Paizinho, que haja salvação, que haja uma nova estrutura mental implantada pelo seu poder em cada vida, ó Deus. Que assim seja para todo aquele que pede com o coração sincero, ainda que entre lágrimas, ó Deus.
E muito obrigada, Deus, por essa oportunidade de estar falando de Ti. Muito obrigada, Pai. Nós te amamos. Fortaleza nós.